O povo tem a percepção de que os Estados Unidos está na mão do Elon Musk nesse sentido? Tem. Porque assim, vou até dar um exemplo, né? Não sei se você viu, o Igor, ele tá compartilhando uma das coisas que o Trump quer fazer é reforçar muito a defesa dos Estados Unidos. Tem o Iron Dome, que é lá de Israel, e o Trump tá lançando o Gold Dome. Chegou a ver? Então, equipamento assim, ultra sensacional. Eu ouvi falar sobre isso daí. Aqui ele se propõe. Basicamente, hoje, quando a gente pega, por exemplo, mísseis balísticos, é muito difícil você conseguir defender um míssil balístico depois que ele sai de órbita da atmosfera, porque depois ele voltou, a velocidade é muito grande, ele joga várias contramedidas, vários pequenos disfarces, assim, né? Então, difícil você conseguir defender um míssil balístico. Só que hoje a gente fala de Coreia do Norte com essa capacidade, o Irã que possivelmente também está desenvolvendo. Então, qual que é o medo dos Estados Unidos? É que, se ele não conseguir desenvolver uma defesa adequada, ele possa ficar na mão de possíveis ataques, não só da Rússia e da China, mas também de Coreia do Norte, também de Rússia. Então, a ideia é fazer um sistema de defesa que vai funcionar tanto com satélites espaciais, até por isso que Rússia e China ficaram pé da vida com isso, já falo por que depois, mas que vão conseguir perceber e monitorar todos os espaços da superfície terrestre para ver quais mísseis vão ser disparados antes dele sair de órbita no espaço, para que consiga disparar já no território da Coreia do Norte, para impedir que ele consiga voltar e causar um estrago aí no território americano. Os investimentos, eles estão assim, muito, muito grandes. Na casa de trilhões de dólares, tá? Para conseguir fazer isso. Nossa. E é um orçamento de defesa importante para os Estados Unidos. Por que China e Rússia ficaram revoltados? Porque a gente fala, então beleza, então vamos colocar equipamentos aqui, satélites, né, na órbita baixa, beleza, que vão poder atacar espaços antes do míssil ser lançado. Dentro do território dos caras. Exatamente. Os Estados Unidos falam que é um equipamento de defesa. Não, imagina, só vou utilizar quando eles forem lançar algum tipo de míssil contra o meu território. Quem garante que não poderia ser utilizado para ataque no futuro? Então a China falou, se o Gold Dome for realmente construído pelos Estados Unidos, a gente vai ter que atacar esses satélites que forem colocados aí. A gente não vai deixar vocês ficarem apontando armas aqui para o nosso território na órbita baixa do espaço. A Rússia também falou que se o Gold Dome for desenvolvido, vai ter que ter uma renegociação de implementação, porque o espaço, teoricamente, é um espaço que não pode ser utilizado para fins bélicos, né? Tem que ser para fins pacíficos. Então vai ter que ter uma nova renegociação dos termos a serem utilizados. Para que eu estou falando isso? Esses satélites, grande parte deles também desenvolvidos, né? Todas as tecnologias com capacidade também não só da NASA, mas também da SpaceX. Olha aí, cara, que merda. Lucas Almeida mandou R$20. Professor, estamos à beira de uma guerra nuclear entre a Rússia e a OTAN. De que lado os EUA ficarão? De fato, podemos ter uma guerra nuclear? Ih, rapaz, isso é uma questão que tá todo mundo... Já estamos nos perguntando isso faz um tempo, né? Eu já devo ter te perguntado isso aí nas últimas vezes que você veio, umas 3 vezes. Como é que estamos agora, nesse momento, dia 9 de junho? Só, ele perguntou que lado os Estados Unidos ficarão, é isso? Cadê? Professor, estamos à beira de uma guerra nuclear entre Rússia e a OTAN. De que lado os Estados Unidos ficarão? Da OTAN, né? De fato poderemos ter uma guerra nuclear? Eu acho que ele quis dizer que de lado que o Brasil ia ficar, deve talvez ser, sim, talvez sim. Tá. Bom, hoje mesmo a gente teve uma declaração bem importante, porque a gente está em meio a umas negociações, né, de paz entre Rússia e Ucrânia. Só que o Putin ele se recusa a ele mesmo negociar. Ele manda uma comitiva, que nem é a comitiva com ministro das Relações Exteriores, é uma esquadrão B, assim, né? Bom, ele deve mandar isso daí para sinalizar que é ele que é a, sei lá, a gostosa da parada, é ele que manda, pô. Exatamente, a hora que eu quiser eu vou, entende? E ele mandou, o porta-voz dele é um cara chamado de Vladimir Medinsky, que ele fez um pronunciamento hoje, porque a Rússia ela apresentou algumas pré-condições para iniciar o processo de negociação. E uma das condições é reconhecer que os territórios que a Rússia invadiu, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia, vão pertencer à Rússia e não pertencer aos Estados Unidos, né? Aliás, pertencer à Ucrânia. E ele fala assim, e isso tem que ter uma questão bem clara para a gente começar a negociar. Ele fala assim, porque eu não quero que a frente de batalha seja paralisada sem o reconhecimento oficial. E aí ele deu a justificativa. Ele falou assim, o que acontece, por exemplo, entre Azerbaijão e Armênia? Os dois disputam um território que é próximo ali à região do Cáucaso, chamado de Nagorno-Karabakh. E nunca ficou muito bem estabelecido a quem pertence. Então, depende do governo da Armênia. A Armênia parte para cima, a Azerbaijão parte para cima. A Rússia fala que isso não pode acontecer. Por isso que ele fala, os nossos objetivos. A Ucrânia tem que reconhecer
que é território da Rússia, e a Ucrânia não pode entrar para a OTAN. Porque se a Ucrânia entrar para a OTAN sem reconhecer que isso aqui é da Rússia, a Ucrânia vai se juntar à OTAN e vai querer atacar e reconquistar esses territórios. E ele até falou, se a Ucrânia está pensando em fazer isso, acabe, porque isso seria o fim... Ele falou essas palavras, seria o fim do mundo e uma guerra nuclear. Não venham... Os territórios que a gente invadiu, que a gente conquistou, são nossos. Porra, o fim do mundo, meu irmão. O cara quer... Exatamente, né? E hoje a Rússia tem 2 pontos importantes aí. Primeiro que a Rússia está fazendo uma nova ofensiva. A Rússia já está se mobilizando, porque o que a Rússia conseguiu dominar foi o sudeste ali da Ucrânia, para chegar até a região da Crimeia e tal. Eles estão querendo invadir agora Kharkiv e Sumy, que são 2 porções ali do Nordeste. E a ofensiva já vem começando. E isso, mídia ocidental colocando, não só a mídia russa, né? Muito possivelmente porque... Não exatamente para conquistar esses territórios, que talvez nem seja o objetivo da Rússia, mas enfraquecer a frente de resistência no Sudeste, porque assim, quando a gente fala que a Rússia invadiu essas regiões, não é que ela dominou todas essas regiões, mas ela controla grande parte dessas áreas. Então talvez o objetivo seja enfraquecer essas regiões, porque a Ucrânia vai ter que se preocupar com o Nordeste, vai esquecer, abandonar um pouquinho o Sudeste, e a Rússia vai consolidar a sua ofensiva, né? E outro ponto importante é que a Ucrânia vem ganhando cada vez mais apoio da Europa. A Europa está se armando, Igor. Talvez seja assim, a grande diferença do pós-guerra Rússia e Ucrânia. A gente tem hoje, por exemplo, a Polônia anunciando 5% dos seus gastos do PIB em defesa. Era 3. Aumentou para 5%. Era 3, então? Era 3%. A Polônia já era quem mais gastava. Aumentou agora para 5% com algumas mudanças muito sensíveis. Eles anunciaram, por exemplo, né, que vão ter treinamento ali de civis, inclusive, nesse ano, para se preparar para a guerra. Na educação básica da Polônia, tem aulas de tiro, inclusive, as crianças, né, enfim, aprendendo ali como atirar. Letônia, Lituânia, Estônia, os países bálticos também. Polônia é um país conservadorzão, não é? Bastante. Bastante conservador. A Letônia, Lituânia e Estônia também anunciaram aumento para 5% do PIB. A Alemanha, o Friedrich Merz, que é o novo chanceler, ele anunciou... Primeiro, que ele vai desenvolver mísseis junto com a Ucrânia. A Alemanha tem um míssil que é super importante para a Ucrânia, seria super importante para a Ucrânia, que é o míssil Taurus, que é um míssil de longo alcance, 500 quilômetros, que teria a capacidade de chegar assim nas profundezas do território da Rússia, né? Só que a Alemanha não quer ceder exatamente esses mísseis, mas anunciou que vai produzir em conjunto com os ucranianos mísseis para serem utilizados contra a Rússia. A Alemanha pretende gastar um pacote agora de 200 bilhões de euros, mais 100 bilhões de euros que já tinha do pacote anterior, e eles querem ser o maior exército do continente europeu, o exército mais poderoso. A Alemanha, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, fez um destacamento de tropas estrangeiras na Letônia. Não, mentira, na Lituânia. Eles mandaram tropas ali para a Lituânia, para fazer uma força de resistência, 5 mil soldados só, né, entre aspas, mas para fazer uma força de resistência contra os russos. O Reino Unido também acabou de anunciar uma mega reforma da sua estrutura militar. Vai investir em submarinos nucleares, também mísseis de longo alcance, tudo isso alegando que o objetivo é combater o Putin. Cara, a gente morre primeiro para inteligência artificial ou para bomba nuclear, meu irmão. Caralho. E assim, esse movimento da Alemanha... ele meio que coincide também com a ascensão do ADF lá, né? Então, assim, preocupante. A AfD chegou a ser, hoje é o segundo maior partido, né? Só perde aí para a CDU, que é a coalizão que hoje está no poder. Mas antigamente os partidos na Alemanha, eles formavam o que eles chamavam de cordão sanitário. Então, geralmente você tinha uma coalizão ou de centro-direita com a centro-esquerda com a centro-direita, mas os dois nunca votavam o que a AfD pautava, como se fosse um nojinho ali deles, né? E hoje ficou impossível. AfD, né? AfD. Falei ADF. Desculpe, AfD. Ainda bem que tu é mais inteligente que eu e consegue entender. Então vai. E aí eles estão... não dá mais hoje para ignorar uma força que é 25% da força política do país, né? Total, então, crescendo, né? E em todos os países. Em Portugal também. Portugal chega agora, que é esse partido mais de uma direita ultranacionalista, conservadora também. É a segunda força política do país. Portugal é outro país também que, de 2018 até 2023... eles eram governados por uma coalizão de esquerda chamada de Geringonça, que eram vários partidos de esquerda ali, né? E eles fizeram uma política Portugal de portas abertas, atraindo bastante brasileiro, inclusive também, paquistanês, indiano. Os caras estão fazendo política geral de deportação agora.
Isso porque não é nem um cara do Chega, né? É o Luiz Montenegro, que é mais uma centro-direita. Mas ele falou, a gente não consegue mais sustentar Portugal com todos esses imigrantes. A Irlanda, esse final de semana também, teve protesto lá da extrema-direita em relação à deportação dos imigrantes. Então, sim, é um crescimento dessa direita ultranacionalista da Europa, sim. E lá na África, que você falou aí, que é onde tem uma porrada de guerra, o que tem lá que chama mais atenção e a galera não tá falando muito? Toda a região do Sahel acho que chama muita atenção. Então, você pega, por exemplo, hoje tem um líder em Burkina Faso, um cara chamado de Ibrahim Traoré. Ele está sendo muito... eu li um pouco sobre ele. Já vai lá. Ele está sendo muito celebrado aí. Porque ele é jovem, né? 30 e poucos anos, é esse cara? Ele mesmo. Porque todos esses países do Sahel, que é a região que fica abaixo do deserto do Saara, foram antigas colônias francesas. E nos últimos anos, desde 2020 mais ou menos, vem passando por sucessivos golpes militares. Uhum. Golpes militares que a galera chama de revolução. Uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Uhum. Porque são ultranacionalistas e principalmente contrários à influência imperialista, seja dos Estados Unidos, seja da França. Porque tanto França quanto Estados Unidos, eles tinham bases militares ali posicionadas nesses países, mas eles alegavam que era só para ajudar os governos locais. Porque vários desses países têm atuação de movimentos jihadistas, extremistas islâmicos, né? Uhum. Só que, claro, não são bonzinhos da história. Então, por exemplo, a França, ela monopolizava, até questão de poucos anos atrás, a moeda de vários desses países africanos. Então, esses golpes militares, eles estão sendo feitos com uma tentativa de se livrar desse imperialismo europeu e desse imperialismo americano. Claro que no meio disso, existe forte influência da Rússia. O grupo Wagner, por exemplo, que era do Prigozhin, mas hoje é ainda mais ligado ao Estado russo. Ele influencia muito, né, nesses golpes aí que acontecem. Você vê, por exemplo, manifestação em Burkina Faso, Níger, por exemplo, que é outro país que passou por golpe também. A galera, tipo, com bandeira da Rússia, falando, vai Putin. Ou seja, claramente né, tem uma cara? influência né, da Rússia ali nas revoluções. E o Ibrahim Traoré, se você tiver curiosidade, Igor, pesquisa os discursos dele. É um discurso muito forte, assim, o cara fala muito bem. E sempre questionando, poxa, fala assim, não, a gente concorda que a Rússia tem influência aqui, a China também tem influência, mas sabe qual que é a diferença? A China vem com contratos oferecendo relações ganha-ganha. Quando vinham aqui os franceses, eles obrigavam a gente a tomar determinadas medidas, roubavam os nossos recursos naturais, exploravam a nossa terra, a nossa população. E ele tem razão, não tem? Sim. Em relação à Rússia, um pouco menos, né? Acho que a Rússia também tem essa postura mais imperialista. Eu tô falando da China. A China, sim. A China, ela costuma fazer negócios muito mais com uma relação ganha-ganha para os dois lados. Claro que é perigoso depender só da China, e a China, ela tenta colocar os países também naquela situação de armadilha da dívida. Uhum. Ou seja, a gente vai financiar o projeto, você vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Caso você não arque, você vai ter que ou fornecer, por exemplo, recurso natural. Tem um caso clássico, que é o caso de Djibouti. Djibouti é um paísinho ali da África, do sul africano, que em troca a China conseguiu a instalação de uma base militar. Uma base militar numa região super estratégica, que fica ali próximo do Canal de Suez, fica ali na região do Mar Vermelho, que estrategicamente é super importante para os interesses chineses. Então, de novo, né, nenhum país é bonzinho da história. Claro. Mas acho que a relação da China com os países africanos é muito mais justa do que foi a relação da França, dos Estados Unidos. Especialmente a China, de novo, eles conseguem, pelo sistema que eles operam, eles conseguem fazer uns planos assim de muito tempo para frente, né? Eles conseguem esperar, eles conseguem fazer um acordo mais ou menos, tipo o diabo, que tu meio que vende tua alma ali, ele fica esperando tu dar uma merda e enfim eles conseguirem construir uma base militar onde a princípio não era possível, né? Então, tá aí mais uma vantagem de como funcionam as coisas lá, né, cara? Que é doido, porque em países democráticos a gente tem uma vou chamar de desvantagem, uma desvantagem que tem, que é a gente não ter, pelo fato dos caras ficarem brigando o tempo inteiro de quem vai estar no poder, não consegue ter uns planos assim, um projeto de país, né? De longo prazo. De Exato. longo prazo. Então tá aí uma vantagem que tem no sistema como a China opera, que não necessariamente funcionaria pra gente, no entanto, né, cara? Especialmente porque o comunismo chinês funciona bem lá na China. A gente imitar esse modelo em outro lugar do mundo necessitaria aí de ou de entender muito profundamente como funcionam as coisas. Não dá, né? Porque precisa ser um país grande pra cacete, precisa ter a história que tem. Então, sei lá. Ainda bem, no fim das contas. No final das contas, eu tenho na cabeça, né, que geralmente é a sociedade que tenta definir o seu modelo de governo, não o modelo de governo que vai tentar definir a sociedade.
Então você imprimir um modelo chinês numa sociedade que nunca teve acostumada a isso não faz nem sentido. Que é mais ou menos onde os Estados Unidos falham sempre ao longo da história. Tentando implementar o próprio sistema nos outros lugares. É o conceito que chama de state building, né? Então você vai lá e constrói um estado. No caso do Afeganistão, por exemplo, quando os americanos invadiram o Afeganistão, eles desmobilizaram o Talibã e colocaram ali um governo local, um parlamento, um banco central, que quem reconhecia era Cabul, que era a capital. O restante do país, dane-se. Quem que são esses ocidentais que estão aqui interferindo no meu país? E no fim das contas o que acontece quando os Estados Unidos cai tudo e volta a ser o que era. E ainda deixa o Talibã como um dos grupos mais poderosos agora daquela região da Ásia. Porque vários equipamentos, tudo ficou como herança, né? Tudo era investimento dos Estados Unidos. Então, equipamentos de ponta, o Talibã tem coisa que não tinha há 20 anos atrás. Porra, sinistro. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.